Agora, os casais que se unem, se amam e estão dispostos a fazer e seguir o método, seguir o processo, eles alcançam o resultado. Eles alcançam. Mas por que é a minoria que alcança? Exatamente por conta do imediatismo que a gente está todo o tempo imerso nele. Gente, é possível. Eu sempre repito isso nas lives. É possível ter um relacionamento saudável, gente. É possível. É possível. Senão eu não estaria aqui falando isso para vocês. Antes de falar isso para vocês, eu vivo. Tenho o privilégio de viver isso. Mas não foi sempre assim. Todo mundo já sabe disso, né? Eu falei na live anterior que eu era meio derrubadinho, né? Até a audiência participativa está aqui, sempre e até me zoou um pouquinho, né? Mas não foi sempre assim. Não foi. Mas eu tive que aprender. E sabe como que eu aprendi? Pela dor. A maioria de nós aprende pela dor. A maioria de nós aprendemos pela dor. Mas não necessariamente precisava. Mas aí, enquanto o relacionamento não for uma prioridade, não vai acontecer. Enquanto o diálogo empático não for uma prioridade, não vai rolar. Os relacionamentos de média e longa duração não vai avançar. Você sabia que 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio? São 33,333%. Isso, acho que a pesquisa foi de 2018 ou 2019, não lembro exatamente. Foi uma pesquisa do IBGE, eu não lembro exatamente o ano. Mas nessa pesquisa falava, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E muito rápido. Porque se eu entro num relacionamento com os motivos errados e não sabendo me relacionar, há uma grande chance desse trem dar errado. Muito. Porque não é só se casar, não é só juntar as escovas. Tem 2 histórias aqui, ó. Tem 2 pessoas aqui, ó. E toda pessoa é um universo. Toda pessoa é um universo. O Augusto Cury diz que o ser humano é um mundo a ser descoberto. E de fato é. Quanto mais a gente sabe sobre a gente, mais tem para saber. É como se o que a gente sabe fosse uma ilha e o que a gente não sabe sobre a gente fosse o oceano em volta dessa ilha. Aí tem gente que fala que eu já sei tudo. Eu não sei onde que essa pessoa vive. Eu não sei como é que essa pessoa pode falar eu já sei tudo sobre relacionamento. Nossa, eu acho que eu sei 0,1% sobre o que é relacionamento. Mas esse 0,1 já está se tornando suficiente para eu ter um relacionamento saudável. Aí eu vou aumentando para 0,2, 0,3 e vou indo. 1%, 2%. E à medida que eu vou conhecendo mais saudável vai ficando o meu relacionamento. Você entende? Então essa é a mentalidade. Não é olhar para o que falta, olha para o que tem. Se eu olho para o que eu tenho, eu continuo avançando. Se eu olho para o que eu não tenho, eu paraliso. Você entende? Então é um mundo a ser descoberto. Mas pasmem, com 0,1% de conhecimento sobre relacionamento, vou colocar pelo menos 1%, né? Eu acho que eu estou sendo também até de 1%, né? Falta só 99%. Com 1%, entendendo a dinâmica do relacionamento e me entendendo, já é possível ter um relacionamento de qualidade. E à medida que eu vou avançando, vai ficando melhor ainda. Deixa eu ver aqui. O problema é que muitos, principalmente os mais novos, eu vejo que querem tudo rápido. Preocupa só com o tempo. Isso. É a questão do imediatismo. Hoje tudo é muito rápido. Tudo muito rápido. Quando fala assim que vai demorar um tempo, parece que vai demorar uma eternidade. Porque a gente está raciocinando na velocidade de um e-mail. Antes, as pessoas raciocinavam na velocidade de uma máquina de escrever, algumas décadas atrás. Hoje, é no toque de uma tecla. Aí, isso daqui, ó, tá na mesma velocidade. Antes, a pessoa enviava uma carta, algumas décadas atrás. Ia no correio, colocava tinha que ir no correio, na verdade, primeiro, né? Fazer a postagem lá da carta, pedir para enviar. Aí demorava um tempo para essa carta chegar ainda no destinatário. Aí depois chegou no destinatário, o destinatário leu e vai levar mais um tempo para ele ir no correio, enviar a carta e retornar. Olha o tempo. Nessa época tinha um processamento de pensamentos, tinha uma velocidade. Hoje, nem se compara. Aí as pessoas levam isso tudo para a vida, inclusive para o relacionamento. Tem um problema?
Soluciona logo, ó, não quero saber de conversar isso não, amanhã já tem que estar solucionado. Ó, não quero saber. Você entende? Não é por maldade, é por uma questão mental, porque a velocidade da tecnologia, o nosso desenvolvimento psicológico, não avançou na mesma velocidade da que a tecnologia avançou. A tecnologia está anos-luz, foi muito mais rápido. Então, se eu quero levar o meu processamento psíquico, nessa mesma velocidade, não vai dar. Pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas cada vez mais depressivas, pessoas cada vez mais iradas, pessoas cada vez mais preocupadas. O pensamento está hiperacelerado. Pede para pausar, a pessoa não pausa. Pede para dar não. Eu já sugeri algumas vezes os casais meditarem juntos. Eles falam, não, bota alguma coisa para a gente fazer e logo. Não. Se o problema é o hiperaceleramento, o que eu estou fazendo? Ajudando eles a desacelerarem. Mas eles querem continuar acelerando. Você entende? A solução está em desacelerar para refletir, porque quando eu estou acelerado, eu não tenho clareza, eu não vejo. É a mesma coisa. Se eu estou no ônibus, o ônibus está a 100 km por hora, eu não vou ver a paisagem direito. Vai passar tudo rápido. Agora se o ônibus está a 20, 30... Aí eu vejo, eu tenho clareza. E quando eu tenho clareza, eu consigo ter foco. Quando eu tenho foco, eu vou gerar um resultado mais satisfatório. Mas se eu não desacelero, como é que eu vou ter um resultado satisfatório? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E é isso que fala. Os casais continuam fazendo a mesma coisa e querendo um resultado diferente. Você entende? É simples, não é fácil, mas é possível. Se tiver a boa vontade de ambas as partes, e ambos quiserem, e terem paciência, e serem adultos para passar pelo processo, alcança. É ciência. Se eu sigo o método, eu vou ter um resultado não igual a de todo mundo, porque cada ser tem a sua especificidade. Mas dentro do que o método leva para a pessoa, se a pessoa aplicar, acontece. E vai ter paciência com... É isso. Antes a gente aprendia a ter paciência. Hoje somos ensinados, tudo é para ontem. E vai ter paciência com o outro. Nunca. Exatamente. Se a gente não começa a ter paciência com a gente mesmo, não vai. Excelente, é isso. Antes de querer ter paciência com o outro, é com a gente. Lembra, a gente é um espelho. Eu só vejo no outro que está em mim. Eu só vejo no outro que está em mim. Se eu fico incomodado com a presença de algum ser humano na minha presença, ele tem algo meu que eu estou vendo e eu não quero ver. Por isso que nunca é o outro, eu uso essa frase, nunca é o outro, nunca é o parceiro. Se eu vejo algo que me incomoda no parceiro, é porque aquilo já está em mim. Se eu trato aquilo em mim, entendeu? Aí se eu tenho um parceiro que coopera com isso também, que me ajuda, não vai dar pano para manga, aquilo vai ser solucionado. Agora, quando eu não trato as minhas sombras, ou seja, a minha capacidade de fazer mal para o outro, que todos nós temos um misto de bem e mal dentro da gente. A gente tem a capacidade de ter os melhores atos, os atos mais amorosos, que a gente chega a chorar na presença do outro, mas a gente tem a coragem de agir de maneira violenta com o outro. Esse é nós. Habita tanto a paz quanto a violência, tanto a felicidade quanto a tristeza, quanto a cooperação quanto a competição. Entretanto, todavia, contudo, nem tristeza e nem felicidade somos nós. A nossa essência está muito além disso. A gente vai escolher um ou outro. Vai depender do nível de consciência que a gente tem sobre a gente. Por que é tão importante buscar conhecimento? Porque eu amplio minha consciência, tenho mais clareza sobre mim e assim eu ajo de maneira mais coerente, de maneira mais clara, de maneira direta, de maneira inteligente. Então, o mal que está em mim e o bem que está em mim vai depender do nível de consciência que eu tenho. Porque para eu ter uma totalidade, eu preciso dos dois lados. Eu só sei que existe uma mulher porque eu sei que eu não sou mulher. Eu só sei que existe um outro, eu só sei que eu sou eu porque existe um outro, é um contraste. A gente precisa de contrastes para estar no mundo, para compreender as coisas. Como que eu ia saber o que é felicidade se eu não sei o que é tristeza? Como que eu ia saber o que é uma mulher se eu não sei o que é um homem? Como que eu vou saber o que é um relacionamento de má qualidade se eu não sei o que é um relacionamento de boa qualidade?
Você entendeu? Eu preciso dos contrastes para eu me desenvolvendo e crescendo e ter clareza das coisas. Olha o poder que tem no relacionamento de um homem e de uma mulher. Você entende? O poder de desenvolvimento grandioso. Eu não consigo nem mensurar. Mas por que não crescem? Ambos estão inconscientes. E não tem consciência de nada disso que eu estou te falando. Porque isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas faculdades, isso não é ensinado na maioria dos cantos. Não é. Agora, quando eu entendo isso, que o foco principal do relacionamento é que ambos se desenvolvam, cresçam intelectualmente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente, o foco muda. Não é para ser pesado, não é para ser algo torturante. Não, se torna torturante porque cada um já se tortura. Olha, a maioria das pessoas que são iradas com os outros, que são críticas com os outros, elas são antes com elas mesmas. Elas não se aguentam, não se suportam, então elas vomitam isso nos outros. Se eu não tiro essa ira, se eu não aprendo a lidar com essa ira, se eu não aprendo a lidar comigo, tem gente que se odeia. Eu já atendi pessoas que chegavam para mim e falavam, me odeio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Para que eu não consigo ver sentido em nada? Como que uma pessoa dessa vai ter um relacionamento bom com alguém? Por que no curso Decolando o Relacionamento, o primeiro ponto é o conhece-te a ti mesmo? Porque não adianta conhecer os pilares se a pessoa não quer se conhecer, se a pessoa não quer se cuidar, se a pessoa não quer se... Não adianta. É só técnica. A técnica não adianta ou pouco adianta se eu não me tenho. Se eu não me reconheço. Se eu não tenho prazer na minha presença. Enquanto as pessoas ficarem terceirizando a sua vida para os outros cuidarem, os outros melhorarem, os outros fazerem, dificilmente esse casal vai ter um relacionamento de qualidade. Dificilmente. Porque cada um vai se tornar um peso um para o outro. Ou uma muleta. A única coisa, na minha visão, que liberta é a verdade. Se eu não conheço a minha verdade, se eu não conheço as minhas dores, se eu não conheço os meus limites, se eu não conheço as minhas possibilidades, as minhas potencialidades, não vai, não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Eu vou ficar pisando em gelo, essa foi ótimo, hein? Eu vou ficar enxugando gelo. Não dá, gente. Então, se eu não começar com essa honestidade, boa noite, chegou mais uma pessoa aqui, seja bem-vinda. Se eu não for verdadeiro comigo mesmo, não vai. Eu havia dito isso em uma live anterior. Se vai existir somente 2 status de relacionamento no futuro breve. Bem casados ou solteiros. Os mal casados não vai existir mais, vai desaparecer do planeta Terra. Porque as pessoas não vão querer mais ficarem mal casadas. Não vão. Porque elas entenderam que é possível ter um relacionamento de qualidade. Se não tem, prefiro ficar solteiro. Entendeu? Simples. E isso quem disse foi um psicoterapeuta que tinha 50 anos, que ele morreu tem alguns anos. Infelizmente foi uma grande perda, porque foi um homem que conhecia a alma humana, conhecia o comportamento humano, conhecia os casais, conhecia essa dinâmica como ninguém. Ele estudou 50 anos, foi um dos primeiros no Brasil a estudar sobre sexualidade entre os casais, estudar sobre o relacionamento amoroso, estudar sobre esses meandros da família. 50 anos de experiência. E esse ser humano, eu estou reproduzindo o que ele falou aqui, só vai existir os bem casados e os solteiros. Ninguém mais vai querer ficar num relacionamento de péssima qualidade. Então, se for para estar casado, que seja para estar bem casado. Mas é preciso, gente, clareza. É preciso saber o que quer. Em todo início de processo, quando eu estou trabalhando com um casal, eu pergunto para eles, como que está o seu relacionamento hoje e como vocês querem que fique. Eu preciso de um ponto inicial e de um ponto final. E nesse processo, aqui entre o que eles estão e onde que eles querem chegar, tem um método, tem um processo. Se eles fizerem o que precisa ser feito aqui, possivelmente eles vão chegar aqui.